Nossa sétima aula e o assunto de hoje provavelmente é algo que todos nós já passamos: as compras compulsivas. Me diz se vocês já não tiveram a oportunidade de passar na frente de uma vitrine e encontrar descontos ou produtos que chamou a atenção e que vocês resolveram entrar na loja e comprar aquele produto. Provavelmente todos nós já vimos algum produto em alguma vitrine e nos sensibilizamos e resolvemos entrar na loja, mesmo que a gente não tenha comprado, mas pelo menos ver como era aquele produto e como eram as condições de pagamento e os descontos. Vejam que essa vitrine, ela tenta fazer com que a pessoa compre mais e mais produtos, né? Mais peças, maior o desconto. Então, duas peças, 20%, 30%, 40%, e se a pessoa levar 5 peças, ela vai ter 50% de desconto. Então, a gente é a todo momento sensibilizado pelas empresas para que a gente compre o maior número possível de produtos dela, né? Porque aí, logicamente, a empresa vai ganhar com isso. Essas são as chamadas compras impulsivas. Então, impulsivas vem de impulso. Não é que tu tem aquele comportamento frequente, mas por um impulso tu vai lá e compra esse produto. Então, o impulso é uma necessidade forte, talvez irresistível, sem planejamento, tu não estava esperando por aquilo, e exposição a um certo estímulo. Então, vamos imaginar que a gente esteja andando no supermercado, né, olhando as gôndolas dos supermercados. Tu vai comprar, por exemplo, produto de limpeza e de repente tu sente o cheiro de um pão fresquinho saído do forno, né? Então, por meio aquele cheiro que tu vai sentir, né, pelo olfato, então tu vai ser sensibilizado, né, vai ficar com fome talvez, ou vai ficar com vontade de comprar aquele pão que saiu na hora. Então tu foi exposto a um certo estímulo, não tinha planejamento de comprar o pão ali na padaria, e esse estímulo foi tão forte que se tornou irresistível. E por um impulso, tu uh, pegou o produto de limpeza, colocou, por exemplo, no cestinho e foi até a padaria do supermercado e comprou o pão. Tu não estava planejando aquela compra, mas tu foi exposto a um certo estímulo, que foi o cheiro, né, do pão, que te sensibilizou. Então foi por um impulso que tu faz essa compra desse pão, né? Então a compra impulsiva, vejam só, liquidação até 50%, né? Segundo esses autores aqui no Journal of Consumer Research, que é uma revista, a compra impulsiva é a luta entre forças psicológicas do desejo e força de vontade. Então, geralmente, o desejo prevalece, tá? Então, uma luta que a gente tem interna, né? Entre, tenho que comprar esse produto, eu não tenho, mas é uma oportunidade única, está numa boa promoção e vão deixar dividir em 3, 4 vezes, e aí tu acaba sensibilizado e acaba comprando esse produto. Então, a impulsividade de compra, segundo os autores, né, pode ser cognitiva. Então, sem avaliar os riscos, não se preocupa em ficar desapontado com aquele produto, nem ter arrependimento e nem ter problemas financeiros por comprar aquele produto, né? Então, a impulsividade de compra pode fazer com que a gente caia nessas questões, né? Tu não está preocupado se vai chegar em casa e descobrir que, pois é, esse calçado não era igual eu estava pensando, não tá legal, de tu se arrepender, tu não está pensando que isso possa acontecer e nem que isso vai ocasionar um certo problema em teu orçamento financeiro. Afetiva, então Hausmann, no Journal of Consumer Marketing, que é outra revista, ele fala que para diminuir seus conflitos emocionais, ajudar no humor, gerando emoções positivas, alegria e prazer. Então, para muitas pessoas, o ato de consumir, de comprar, ajuda a pessoa a
aliviar outros problemas que ela tem. Então, é meio que similar ao que algumas pessoas fazem com a alimentação, né? Para eu mascarar ou diminuir outros problemas que eu tenho, eu vou comer mais. Para mascarar outros problemas que eu tenho, eu vou comprar mais. E aí o ser humano vai ficando nesse círculo vicioso de tentar resolver os problemas por intermédio de soluções paliativas, que na verdade pode gerar problemas maiores. Se a pessoa come além da conta, ela provavelmente vai ter problemas depois de peso. Se a pessoa compra além da conta, ela vai ter problemas na sua conta, literalmente, né? Porque na hora de ter que pagar aquelas dívidas. Então, mas algumas pessoas vão fazer isso, né? Vão tentar gerar essas emoções positivas, nem que seja por alguns momentos, alguns minutos, algumas horas, mas é uma questão que se deve pensar. E aí, no Princípios de Marketing, do livro do Kotler e do Armstrong, eles falam sobre a chamada dissonância cognitiva. Todos nós, provavelmente, em algum momento nas nossas vidas, a gente comprou algum produto que depois de um tempo a gente se arrependeu de ter comprado. Ou que esse produto não tenha atendido plenamente o que a gente esperava dele. Pode ser um produto, pode ser um serviço. De repente tu encomendou um pacote de viagens, fez a viagem, mas ao chegar em casa, por exemplo, depois de algumas semanas ou depois de alguns dias, alguém te pergunta como foi a viagem. Aí, a viagem foi boa, mas não foi igual eu esperava, a agência de turismo não se preocupou com alguns detalhes que deveriam preocupar, ou aquele país ou aquela cidade que eu fui, não foi essas coisas todas que eu achei. Então, isso pode acontecer com produtos ou com serviços. São frustrações que podem ocorrer após as compras. Desapontamento, arrependimento, aí cai a ficha de que a pessoa comprou e que ela vai estourar o orçamento dela, né? Então, essa dissonância cognitiva, ela pode acontecer muitas vezes após as nossas compras. E a gente tem que ficar de olho nisso, né, gente? Então, o consumidor está satisfeito com a marca escolhida e evitando as desvantagens de outras marcas, mas ocorre o contrário ao mesmo tempo. É dissonância cognitiva, né? Então, quando o consumidor faz uma compra, ele escolhe uma marca porque ele está escolhendo aquela marca e ele não vai escolher as outras, né? Então, ele encontrou alguma coisa naquela marca que faz com que ela seja preferida dele, evitando as desvantagens de outras marcas. Então, para ficar fácil, vamos imaginar que a gente resolva comprar um pacote de sabão em pó. Então, aí tu vai comprar um pacote de uma determinada marca, que é a mais cara, e aí tu vai pensar assim, eu estou pagando a mais por essa marca, mas as minhas roupas vão ficar mais cheirosas, vão ficar mais limpas, então eu vou ter uma série de vantagens. Tu, como consumidor, vai elencar os atributos positivos daquela marca. Mas aí, em algum momento, talvez tu fale, pois é, mas ela custa 50% mais caro do que uma outra marca. Aí tu começa a ponderar que também, se ela tem prós que justificaram a tua compra, também existiam contras, né? Existiram aspectos que tu poderia colocar como negativo. E aí isso também vai nesse balanço que a gente faz, pode provocar essa dissonância cognitiva, né? Tu opta por tem duas roupas e aí tu, na hora de escolher na loja, tu tem aqueles dois modelos e aí tu opta por um. Por quê? Porque aquela roupa que tu escolheu, provavelmente, inconscientemente, tinha mais atributos positivos, a seu ver, do que aquela outra roupa. E aí tu adquire. Só que quando tu chega em casa, tu veste, aí depois de um tempo, ou talvez naquela mesma hora, tu começa a pensar assim, essa aqui é legal, mas aquela lá que eu deixei na loja também era legal. Pois é, eu estou pensando aqui, será que eu não deveria ter comprado as duas?
Ou será que eu não deveria ter comprado a outra e deixado essa aqui lá? Então, essas dúvidas que são naturais de nós consumidores, isso é chamado de dissonância cognitiva, ok? Então, a compra impulsiva ela é potencializada também em alguns momentos no ano. A gente já comentou isso rapidamente em outras aulas. Por exemplo, em época de Natal, as empresas e os espaços, né, como shoppings, por exemplo, eles vão enfeitar aquele ambiente com motivos da data a ser comemorada, no caso, o Natal, né? Nesse caso, o Natal. Então, vai ser enfeitada, as lojas, o ambiente vai ser enfeitado, de forma a tentar atrair a nós, consumidores, né? Então, nos atrair para que a gente vá nesses locais, que a gente tire as fotos, para que a gente poste nas redes sociais, para que a gente comente com os amigos e para que a gente faça as compras, que é o que eles querem. Né? Isso vale para o Natal, mas vale para outras datas, como Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Dia dos Namorados, Black Friday, e aí o comércio vai criando datas e oportunidades para que a gente faça as nossas compras impulsivas, as nossas compras relacionadas com datas comemorativas. Então, o comportamento de compra impulsivo é comum na nossa sociedade humana. Então, nesse artigo aqui do Vélez, de 1986, né, 9 de cada 10 consumidores realizam compras impulsivas. Foi um estudo, né, já de muito tempo atrás, falando que a grande maioria de nós, consumidores, compramos de forma compulsiva. Imagine que tu vai fazer compra no supermercado e tu faça, é muito comum, né, às vezes, em casais, por exemplo, faz uma lista de compras com tudo que tu precisa comprar. Só que chega na hora, de repente, uma das pessoas, né, pode ser, não precisa ser casal, mas alguma das pessoas que estão ali fazendo a compra, de repente ela se atina, olha, eu podia comprar tal coisa. Ou ela vê na prateleira um determinado tipo de produto que não estava na lista. E aí resolve fazer essa compra. Essa compra não foi planejada, ela foi impulsiva. Né? Foi porque a pessoa viu, então a visão entrou em ação, a pessoa viu aquele produto e na hora ela foi despertada para comprá-lo. Então, o resumo que a gente poderia fazer é que a compra eventual é aquela compra que a gente planeja, como se fosse nessa lista de supermercado, que a gente compra por necessidade, sem supérfluos, porque realmente a gente precisa. Esse é o consumo da sua forma mais clara, o consumo propriamente dito. Tá? A compra impulsiva, por exemplo, promoção em vitrines, né, ou na internet, ou um e-mail que tu recebe com promoções, ou a sazonalidade, né, que é esse período, tipo as estações. Então, tu vai ter um desconto maior na roupa de inverno quando é verão. Então, essa compra impulsiva ela é pontual. O consumidor não resiste. Ou, por exemplo, na época da Páscoa, aí, vamos comprar ovos de Páscoa ou caixas de bombom, mas compra só naquela época, por exemplo, ou bem ocasionalmente. Essa compra impulsiva, ela não é planejada igual essa aqui, mas ela acontece ocasionalmente, não há problemas. O problema é quando, se esse ímpeto for pontual, não há problemas, mas se tornar repetitivo, pode ser uma compra compulsiva, e aí pode desencadear até problemas graves de saúde, tá? Que é o exemplo que a gente está vendo aqui da consumidora, que provavelmente já exerce um comportamento compulsivo, ok? Então, a gente falou nessa aula sobre as compras impulsivas, ligadas a impulsos, e na próxima aula a gente vai falar dessa outra, tá? Falaremos da compra compulsiva, ok? Então, para relembrar as nossas redes sociais, né, o YouTube, Ricardo Ribeiro Alves, Administração Verde, o nosso site, e caso tenha alguma dúvida ou alguma pergunta ou algum questionamento ou alguma crítica ou sugestão, estou à disposição no nosso Instagram,
o ricardo.escritor, ok? Então, espero que a aula tenha sido proveitosa sobre compras impulsivas e na próxima aula a gente fala sobre compra compulsiva. Eu aguardo vocês até lá.